Hoje o nosso episódio é super interessante. A pandemia nos permitiu aproximar pela TV duas pessoas super especiais que coordenam o programa de parcerias em Pernambuco, um estado que vem agora despontando com um projeto inovador de parcerias público-privadas e de constituição de garantias para essas parcerias. Os nossos entrevistados são os secretários Marcelo Sandes e Marcelo Bruto. O Bruto tem uma longa jornada atuando e se destacando no setor público. Ele foi gestor público do Ministério de Planejamento, foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi vice-presidente do Porto de Suape e foi também conselheiro da Chesf. E o Marcelo Sandes, que é atualmente diretor de parcerias e concessões do Estado de Pernambuco, ligado à Secretaria de Planejamento, e é também membro do Conselho Fiscal da Rede PPP. Ele também é conselheiro do Porto de Recife e trabalhou ativamente na Secretaria de Habitação, fazendo então as políticas de urbanização e habitação do Estado de Pernambuco. Isadora, o sistema de transporte público aqui da região metropolitana do Recife, ele tem uma característica que é muito peculiar no cenário nacional, que é o fato de ser um sistema de fato integrado do ponto de vista metropolitano e já aí há quase 4 décadas. E ele traz junto com isso, além do desafio de você gerenciar uma rede de transporte, a oferta do sistema, dos ônibus propriamente dito, de forma integrada, mas também de gerenciar um conjunto muito amplo de ativos de infraestrutura. Todas as linhas de ônibus metropolitanas, elas são geridas pelo consórcio, e as linhas dos municípios de Recife e de Olinda, elas também são geridas pelo consórcio. As demais linhas municipais, de municípios como Jaboatão, dos Guararapes, como Cabo e Pujuca, são linhas geridas pelos próprios municípios. Existe um ponto interessante, que essa concessão dos terminais, a própria estruturação dela partiu de uma provocação que geralmente é o que provoca muitas das concessões administrativas, e acho que até um potencial ainda pouco explorado aqui no Brasil, que é você pegar um conjunto de despesas que o Estado já tem e estudar se é possível estruturar sem ampliar esse volume de despesas, pelo menos de forma significativa, para uma concessão a ser gerida pelo setor privado, trazendo os ganhos de investimento e na prestação de serviço. Nosso episódio de hoje é com essas duas pessoas sensacionais que movimentam o setor de infraestrutura e as parcerias público-privadas no estado de Pernambuco. É com os dois Marcelos, essa dupla dinâmica, Marcelo Bruto e Marcelo Sandes, que vem aqui nos prestigiar com a sua presença. Meus caros, sensacional, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje comigo e com os ouvintes do InfraCast, conversando um pouquinho sobre esse programa super interessante, esse pipeline de projetos que vocês têm aí estruturado em Pernambuco, mas em especial sobre um tema que está na agenda e todo mundo está acompanhando, que é a concessão dos terminais aí de Pernambuco e, enfim, daí a gente vai dobrando vários assuntos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, é uma satisfação nossa estar aqui no seu programa. É um prazer todo nosso, Adora, e parabéns desde já pelo trabalho. A gente que acompanha muito como ouvinte aí já o InfraCast, tem sido muito interessante aí, sempre temas, programas, projetos bacanas, é um prazer enorme aqui para a gente participar. Poxa vida, o prazer é todo meu. A gente já vem conversando, e eu já queria muito fazer esse convite para vocês. Na verdade, já ouvia meu amigo Cerquinho falar muito sobre o trabalho extraordinário que vocês têm feito e eu também acompanhando de longe. Vocês sabem que a minha sócia é de Pernambuco, é aí de Recife, então eu também tenho uma olheira que fica aí o tempo inteiro vibrando com as conquistas de vocês. Vamos começar falando então sobre esse projeto que vai transformar parte muito importante da mobilidade de Pernambuco, que é essa concessão de terminais. Contem pra gente um pouquinho desse projeto. Isadora, o sistema de transporte público aqui da região metropolitana do Recife, ele tem uma característica que é muito peculiar no cenário nacional, que é o fato de ser um sistema de fato integrado do ponto de vista metropolitano e já aí há quase 4 décadas. E ele traz junto com isso, além do desafio de você gerenciar uma rede de transporte, a oferta do sistema, dos ônibus propriamente dito, de forma integrada, mas também de gerenciar um conjunto muito amplo de ativos de infraestrutura,
que são os terminais integrados. São 26 terminais integrados que tem na região metropolitana, passando por vários municípios da região metropolitana, que tem vários desafios no dia a dia da gestão que afetam a qualidade do serviço suportada aí pelo usuário, que vão desde segurança, qualidade da informação, limpeza, informação sobre a chegada mesmo dos terminais, prestação de serviço no âmbito dos terminais, e também 2 corredores de BRT que tem mais de 40 estações também espalhadas ao longo da região metropolitana. E a experiência ao longo dos últimos anos de gestão desses ativos de forma pública tem colocado vários desafios pelo Consórcio Metropolitano de Grande Recife, e foi isso que o motivou a provocar uma estruturação inovadora. É um modelo de concessão que existe no Brasil de forma mais isolada ou em características diferentes. Você tem a experiência lá de Goiânia, por exemplo, que é junto com a concessão, é verticalizado com a concessão do sistema de ônibus, ou você tem a experiência em Salvador de um terminal especificamente. A inovação aqui da nossa concessão é que ela é uma concessão administrativa voltada para a gestão dessa infraestrutura de 26 terminais integrados e de mais de 40 estações de BRTs que vão para além de um município, se espalham aí pela região metropolitana, e que procuramos com ele fazer um upgrade tanto na infraestrutura, com a requalificação de todos esses equipamentos na fase inicial da concessão, como na prestação de serviço, atendendo os indicadores de desempenho que alcancem aí os anseios da população metropolitana. Santos pode me complementar com alguns aspectos aqui da modelagem desse projeto. Não, acho que você passeou bem aí pela vocação e como é esse sistema hoje. De fato, um sistema único. Se a gente for olhar, a gente está falando de uma concessão de 70 equipamentos, né? Quando você junta 26 terminais mais 44 estações de BRTs, são 70 equipamentos públicos que dão sustentação ao sistema de transporte que hoje perpassa aí diariamente mais de 1 milhão de passageiros. Então, para quem não é de Recife, né, para quem não conhece muito Recife, a região metropolitana do Recife é uma região metropolitana efetiva, porque o território da cidade do Recife, né, e a população da cidade do Recife, ele tem uma participação maior na composição da metrópole, mas há municípios vizinhos e há municípios que constituem a região metropolitana, que tem território e tem população também significativa, que fazem esse movimento pendular. Então, esse transporte metropolitano hoje, de fato, ele tem essa característica de ser metropolitano. Ele tem esse conjunto de 26 equipamentos espalhados, são os terminais integrados, e que a gente percebeu que, além dessa necessidade de ter uma melhoria dos aspectos mais básicos de zeladoria e tudo mais, também tinha uma vocação daquela lógica do desenvolvimento orientado ao transporte, né? E que era preciso ser incorporado. Então, a gente está possibilitando na concessão, né, que o futuro concessionário explore e requalifique a área bruta locável para ofertar serviços ao usuário, que eventualmente ele possa incorporar empreendimentos associados, né? Eles não são obrigatórios na concessão, eles não fazem parte da modelagem como a natureza impositiva pelo poder concedente, mas eles estão como condições, né, e foram previamente mapeadas algumas vocações mercadológicas e socioeconômicas de cada um dos terminais, para que o futuro concessionário possa edificá-los, né? E com isso você vai aprimorando a prestação de serviço para os usuários. Acho excelente vocês terem descrito esse projeto, enfatizando o fato de ser um projeto metropolitano. Eu vinha conversando, inclusive, com o Sandes sobre as características dos projetos de Pernambuco, né? E a gente mencionou, inclusive, o projeto de saneamento da Compesa para a região metropolitana de Recife também. Esse tema, né, de como se relacionar numa região metropolitana é um dos que a gente mais debate nos mais diversos setores, mas ele é muito enfatizado, em especial nos transportes e no saneamento. Para começar aqui, aquecer aqui a nossa conversa, meninos, me contem um pouquinho como que é o relacionamento do Estado na região metropolitana. Isadora, varia muito de acordo com o setor, mas Recife, a região metropolitana do Recife, ela tem uma característica que historicamente conduziu a que alguns setores houvesse quase que por uma imposição da necessidade do serviço mesmo, por uma gestão metropolitana. É que é uma região metropolitana de fato muito conurbada, em que os serviços são extremamente integrados, o movimento pendular das pessoas é muito intenso. Existe até um movimento ao longo das últimas 2 décadas de desconcentração econômica, tanto para o lado norte, né, da zona da mata da região metropolitana
quanto para a região metropolitana sul, de desconcentração econômica, dessa dinâmica no entorno do Recife, mas evidentemente que isso aí é uma transição de médio e de longo prazo. Essa característica da região metropolitana, ela continua muito presente e ela faz com que alguns serviços sejam praticamente impossível você segregar. E isso fez com que, historicamente, em alguns setores, houvesse um desenvolvimento de um modelo de governança metropolitana muito antes de existir o nosso Estatuto da Metrópole, que é de 2015. O caso mais clássico, saneamento veio um pouco depois, mas o caso mais clássico é esse do sistema de transporte público. O sistema de transporte público começou a ser pensado de forma metropolitana no início dos anos 80, ainda com uma empresa estadual que recebeu a delegação dos serviços de transporte de Recife e de Olinda, e ao longo, já aí nos anos 2000, e a partir de uma experiência que já vinha ali de 2 décadas, se constituiu um consórcio metropolitano de Pernambuco, Olinda e Recife, que montou um modelo de governança metropolitana para o transporte público, que evidentemente tem muito a ser aperfeiçoado. Foi um modelo extremamente inovador, mas sem dúvida foi um passo muito importante nesse planejamento da integração metropolitana, que hoje é uma realidade. Você teve aí a implantação desses 26 terminais, é uma realidade aí de 10 anos, 15 anos para cá. As pessoas conseguem, de fato, transitar na região metropolitana de Igaraçu, que é ao norte da região metropolitana, e chegar até o Cabo, a sul da região metropolitana, passando por diversos municípios, pagando uma única tarifa a partir do uso desses terminais integrados. Então, essa é uma experiência rica, que tem vários desafios. A gestão da infraestrutura é um desafio muito grande, porque, evidentemente, você passa a ter um ativo de infraestrutura enorme para gerenciar, que acaba ocupando um espaço na gestão do consórcio Grande Recife, que tira a sua vocação original, que era de planejamento e de regulação. E esse movimento, inclusive nosso, de tentar transferir a gestão dos ativos de infraestrutura para o setor privado, procura também restabelecer essa capacidade e essa centralidade do planejamento e da regulação como vocações próprias do consórcio, podendo aproveitar a expertise do setor privado na gestão da infraestrutura. E o saneamento já é uma experiência mais recente, uma concessão que foi feita no começo dos anos 2010, e a gente tem, assim como em outras regiões metropolitanas, essa experiência assim, de implantação da governança metropolitana, que teve um sistema gestor metropolitano aprovado em 2018, um PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que está sendo discutido agora, que pode abrir margem para outras concessões metropolitanas. A área de resíduos sólidos, por exemplo, é uma área que a gente também tem estudado junto com os municípios algumas soluções que envolvem, não necessariamente uma solução metropolitana, mas um consórcio de municípios, inclusive fora aqui da região metropolitana também. E eu diria que para esse projeto dos terminais, o fato de já existir o consórcio, né, de transporte metropolitano Grande Recife foi um grande facilitador, do ponto de vista de você ter uma interlocução administrativa, né, e organizacional já estabelecida. Se você for olhar esses terminais dos 14 municípios aí da região metropolitana, né, os terminais têm presença em 8 municípios, então, e o consórcio já fazia a gestão desses equipamentos. Então, isso, de fato, existir já esse pensamento nesse assunto, com essa vocação, com esse olhar metropolitano, e ter uma estrutura administrativa e organizacional dedicada a geri-lo, de fato, facilitou muito o encaminhamento da modelagem desse projeto. Isso. E existe, só para complementar, assim, existe um desafio que é natural nesses projetos de característica metropolitana, que é a coexistência de diferentes reguladores nos aspectos urbanísticos e de licenciamento dos projetos, que é algo que precisa se estar bem atento na estruturação desses projetos. No nosso caso dos terminais, a opção que foi dada, por exemplo, de você deixar os empreendimentos associados como uma receita acessória não vinculante, que pode ser explorada futuramente pelo concessionário, procurou ser mais leve justamente para não transferir para a modelagem inicial do contrato toda essa complexidade de licenciamento em diversos municípios. Esse é só um exemplo desse cuidado que você tem que ter quando você estrutura um projeto de característica metropolitana. Excelente. Acho que a gente vai falar mais sobre esse exemplo, que é um ponto fundamental, né? Quando a gente fala de projetos de infraestrutura, o desenvolvimento desses projetos está muito associado também à percepção do risco pelo investidor, né? E a governança, a gestão de vários municípios e do próprio estado é um desses elementos de risco que precisa ser bem trabalhado, precisa ser bem mitigado. Eu acho que você tocou num ponto, vocês dois, né? Na verdade, tocaram em pontos fundamentais. Só para a gente ir se situando aqui, né? Tanto no consórcio, quanto também na região metropolitana, em tudo que Pernambuco vem fazendo, nesse sistema em especial,
Enquanto vocês foram falando, eu fui pensando em duas experiências que eu tive enquanto estava em São Paulo. Uma delas foi um sistema de mobilidade sobre trilhos com os municípios ABC, né? Então era a linha 18 do metrô que passava em Santo André, São Bernardo, São Caetano, e como foi complexo estruturar a rede de obrigações recíprocas e as interfaces entre todos esses atores e também a iniciativa privada. E me lembrei também do programa, enfim, que também passa por um arranjo de consórcio entre o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, e até mesmo na região metropolitana, em algumas regiões metropolitanas, para gestão dos transportes também. E lá em São Paulo a gente tem o bilhete único, né? Contem um pouquinho para a gente como é que é a integração também dos transportes do ponto de vista dos recebimentos das tarifas que os usuários paguem, se vocês puderem. Hoje a gente tem no consórcio todas as linhas de ônibus metropolitanas, elas são geridas pelo consórcio, e as linhas dos municípios de Recife e de Olinda, que são sócios, né, cotistas do consórcio, elas também são geridas pelo consórcio. As demais linhas municipais, né, de municípios como Jabotão, dos Guararapes, como Cabo e Pujuca, são linhas geridas pelos próprios municípios. A integração tem duas tarifas, tem uma tarifa, a maior parte, né, tem uma outra tarifa mas muito menor, mas tarifa do anel A e tarifa do anel B são as das linhas metropolitanas, basicamente, geridas por esse consórcio. E um ponto que você tocou, Isadora, que a gente encontra inclusive agora na fase de discussão, é que a gente tem também aqui na região metropolitana o metrô, né? E o metrô, ele também corre os municípios, e uma grande discussão é, por exemplo, onde é que você tem sombra, né? Onde você tem na formação da rede eventuais concorrências entre o transporte sobre trilhos e o transporte sobre pneus. E aí entra a delicadeza de você gerir nessa parte das linhas que não são metropolitanas, que são dentro do próprio município, como é que você cria um arranjo institucional adequado para que o gestor municipal, né, não coloque ali, por exemplo, uma linha de ônibus que possa, enfim, concorrer com a demanda que o metrô está transportando. Então, a gente está, inclusive, nesse momento aqui em discussão, né, com o governo federal, acompanhando e tendo a interlocução sobre o processo de desestatização da CBTU, os desdobramentos relacionados à concessão das linhas existentes, né, Recife, BH, enfim, Maceió, onde existe a CBTU hoje. E esse é um dos pontos sempre de atenção que a gente está pensando como dentro do consórcio isso pode ser tratado. Nas linhas de ônibus hoje, por ter esse caráter metropolitano e por ter a gestão já do consórcio, é um grande facilitador, a estrutura administrativa que existe já hoje. E esses equipamentos que estão nessa concessão administrativa são os grandes equipamentos que servem, de fato, como uma infraestrutura já quase de regulação das linhas, porque você tem um sistema pensado com linhas troncais e linhas radiais, e os pontos de conexão são os terminais integrados. O sistema de Recife, de fato, como modelo de transporte público, apesar de já ter 40 anos da sua concepção, ele foi pensado de maneira a absorver todas essas nuances, né, e todos esses aspectos que a gente acaba encontrando no dia a dia quando a gente vai criando essas interfaces de regulação entre, enfim, o município e aquilo que é a gestão metropolitana, né, Bruto? E complementando, assim, além da integração dentro do sistema de ônibus entre esses diversos municípios, existe também a integração com o sistema do metrô. Ele se conecta com esse sistema metropolitano de transporte de ônibus através de 16 estações que são integradas a 16 dos 26 terminais de ônibus. E nesses 16 pontos de troca, existe plena integração tarifária. Então, o sujeito que entra pagando um bilhete do metrô, entra pagando um bilhete de ônibus, ele pode mudar de modal e transitar por todo o sistema, pagando também uma única tarifa. Então, hoje ele sai do ônibus e vai no metrô, paga uma única tarifa, e ele sai do metrô e vai no ônibus e paga uma única tarifa também. É assim como funciona hoje. Claro que há outros modos de transporte que a gente ainda está pensando em como incluí-las, né? É sempre uma discussão. Por exemplo, bikes compartilhadas, né? Compartilhamento de bicicleta. Hoje, quando você está pensando na lógica, né, da mobilidade como serviço, de fato, né? Você tem que olhar a ótica do usuário. Então, o usuário, não importa se ele está pegando uma bicicleta ou se ele está indo do metrô, o ideal é que haja uma integração entre todos os modos de transporte. É um desafio, a gente ainda não conseguiu fazê-lo, né? Mas entre metrô e ônibus isso hoje funciona já de forma bem adequada e bem funcional. Eu acho sensacional o fato de vocês dois
né, terem grande experiência com planejamento e com questões urbanísticas, habitacionais também, porque torna a nossa conversa, inclusive, mais tangenciável aqui, né, do ponto de vista, enfim, de como realmente trazer bons projetos que sejam aplicáveis à realidade dos usuários daquele equipamento. Eu gostei muito, Sandes, que você falou sobre a CBTU. Você sabe que no YouTube a gente recebeu alguns comentários de ouvintes que queriam que a gente falasse um pouquinho mais sobre o processo da CBTU, de privatização, e eu achei muito legal que você tangenciou isso assim espontaneamente. Se quiser falar um pouquinho até mais sobre isso, seria muito, muito interessante, já que a gente está falando aqui, né, enfim, de forma geral, da mobilidade, que também é um dos temas super pedidos pelos nossos ouvintes. Esse é um projeto liderado pela equipe do PPI, né, pela equipe lá da secretária Marta e o secretário Wesley. A gente tem uma interlocução, Isadora, aqui muito positiva com as diversas camadas de governo, né, com o governo federal, também com municípios aqui do estado, em todos os temas que perpassam parcerias, concessões, PPPs de uma maneira ampla. A gente acha que essa é a maneira positiva de discutir tecnicamente e tentar avançar com bons projetos, né? Recebemos a provocação, a convite do governo federal, de participar dessa interlocução. Temos feito aí um acompanhamento e um diálogo. Claro que há pontos que, enfim, perpassam por outros tipos de decisão, por outras esferas de decisão, e que a gente precisa ainda que os produtos e os estudos estejam mais maduros, né, para serem trazidos à mesa e terem um opinamento e uma decisão dos agentes políticos, mas no geral tem sido uma discussão muito boa, né, Marcelo? Um acompanhamento técnico, sem dúvida, compartilhando informações sobre o sistema, sobre o consórcio, sobre, enfim, interlocução e melhor definição de rede, né, observando a melhor forma de enfrentar questões como essa que eu comentei há pouco, sobre sombreamento de linhas de ônibus e trilhos. Então tem sido assim. Mas ainda estamos na fase de discussão e de modelagem, né? Então tem coisas ainda aí a serem feitas e o projeto, né, diga-se passagem, está sendo coordenado lá pela equipe do PPI e que a gente tem tido essa colaboração, esse diálogo. Hoje a gente tem um memorando de entendimentos em que as partes concordaram em desenvolver esses estudos para chegar a uma conclusão sobre essa possibilidade de concessão com o Estado assumindo, às vezes, de poder concedente do metrô. Como o Santos falou, estamos numa fase assim que os estudos de demanda já foram desenvolvidos, estão sendo concluídos os estudos de CAPEX. Ao fim, o grande desafio é você fechar uma equação econômico-financeira que Estado e União consigam, dentro das suas capacidades fiscais, ficar de pé numa concessão, que é um grande desafio dos projetos urbanos, né? Os projetos urbanos, eles têm um limite de financiabilidade do usuário que é mais restrito e dada a necessidade grande de CAPEX que eles também exigem, que colocam um grande desafio de financiabilidade. O nosso grande desafio junto com a União é fechar essa equação, uma equação que caiba dentro do bolso das duas partes envolvidas, numa repartição de responsabilidade das duas partes, para que seja uma concessão bem sucedida. Acreditamos que muito em breve a gente consiga fazer aí uma conversa com você já com decisões tomadas e com os números fechados, né? Super esclarecedor, gente. E a gente tangenciou alguns pontos super importantes que eu gostaria até de destrinchar um pouquinho mais. Um deles é sobre o planejamento e o outro sobre os recursos mesmo, né? E aí, quando a gente fala da concessão administrativa de terminais integrados, e vocês nos deram aqui uma boa perspectiva do setor, de onde virão os recursos que farão frente aí aos investimentos que são necessários e às contraprestações. Conta um pouquinho para a gente como é que isso está sendo estruturado. Existe um ponto interessante, assim, que essa concessão dos terminais, a própria estruturação dela partiu de uma provocação que geralmente é o que provoca muitas das concessões administrativas, e acho que até um potencial ainda pouco explorado aqui no Brasil, que é você pegar um conjunto de despesas que o Estado já tem e estudar se é possível estruturar sem ampliar esse volume de despesas, pelo menos de forma significativa, para uma concessão a ser gerida pelo setor privado, trazendo os ganhos de investimento e na prestação de serviço. Aqui era exatamente o que existia, é uma gestão de ativos que já existe, que já é feita pelo consórcio Grande Recife, que já tem um volume de despesas anual significativo, e ao longo dos estudos nós concluímos que era possível aumentar a receita acessória, através da exploração de locação de áreas, por exemplo, e mesmo de empreendimentos associados pelo parceiro privado, mas que será necessário fundamentalmente a manutenção da contraprestação pública num nível significativo. E aí o grande desafio era justamente a estruturação de um fluxo de recebíveis seguro para o futuro,
empreendedor privado. Nós já tínhamos aqui em Pernambuco, como em vários estados, experiências de PPP que foram feitas basicamente com o uso de contas vinculadas e com aporte de recursos em contas vinculadas, que tinha aquele desafio, né? Você tem um recurso lá aportado no início da concessão para aquela conta vinculada, mas como é que você garante o abastecimento permanente dessa conta vinculada uma vez que ela é acionada? Existia essa necessidade de aperfeiçoamento nesse nosso modelo garantidor em outras PPPs, e evoluímos nisso para aprovar recentemente em lei uma vinculação do Fundo de Participação do Estado para o conjunto das PPPs estaduais, que pode ser aplicado ao conjunto das PPPs estaduais. A gente pode vincular até 3,5% hoje do FPE para PPPs que prevejam um mecanismo de pagamento baseado nessa lei, e basicamente a grande garantia que o prestador de serviço, que o concessionário vai ter, é esse fluxo decorrente do FPE, que vai ser gerenciado por uma instituição financeira e é direcionado diretamente ao pagamento das contraprestações, sem sequer passar pelo fluxo de programação orçamentária e financeira da Fazenda Pública, ou seja, sem aqueles riscos tradicionais de pagamento envolvidos num pagamento tradicional, de fornecedor tradicional. É uma experiência que a gente já tinha aqui, já existe de forma isolada de vinculação de receitas para alguns objetos específicos, mas existia dessa forma muito caracterizada, já com a experiência aí de quase 10 anos na Bahia, já com a percepção que a gente notou muito positiva do mercado, e entendemos que poderia ser adotada aqui. Aprovamos nessa lei, e essa concessão de PPP dos terminais, ela já prevê esse mecanismo de pagamento vinculado ao FPE. Esse é um ponto sempre muito sensível, né? Quando a gente está falando de PPP, são as garantias, né? Mas garantia, eu acho que a melhor garantia é aquela que você não precisa acioná-la normalmente, né? Porque acionar a garantia por si só já tem um custo, né? Então não adianta você ter talvez a melhor garantia possível se é preciso que você a acione. Então acho que essa lógica do sistema de pagamentos, com a vinculação de receitas, a previsibilidade de receitas que você tem, garante que de fato você cumpra o seu cronograma de pagamentos, que eu acho que é o ponto importante, né, quando você está entrando numa parceria público-privada. É a previsibilidade do seu fluxo de caixa. É isso que esse sistema de pagamentos quer cumprir, né? Foi vencido, foi aprovado a lei estadual aqui 17218, que criou esse mecanismo, e a gente já teve a felicidade de incorporá-lo à PPP dos terminais, que é uma outra PPP, como o Marcelo bem colocou aqui, que eu acho que dialoga muito com o início de toda a literatura de parceria público-privada, né, que é o melhoramento do gasto público. Então, esse é um gasto que já existia, na verdade, e você está querendo obter melhor resultado, devolver mais valor para a sociedade, gastando o mesmo. Então, não é uma PPP feita para, enfim, ter um value for money gigante e tal e tudo mais, do ponto de vista de economia, né? É muito em relação ao resultado que você quer entregar, aos investimentos que você vai fazer quando você está no momento que você tem sua capacidade fiscal para investimento um pouco mais restritiva, né? E devolvendo muito serviço com um valor de gasto ali na mesma faixa do que você já fazia de maneira ordinária. Então, acho que esse é a grande pegada desse projeto, né? Esse ponto é fundamental, né? Pouca gente percebeu o que é realmente um dos temas principais das PPPs, que é eficiência dos gastos, né? Não necessariamente gastar menos, mas sim gastar melhor, né? Ter uma efetividade do recurso que é aplicado para a realização da política pública. Achei sensacional o que vocês fizeram com o Fundo de Participações, realmente assim, pioneiro, embora beba, né, de uma experiência bem sucedida mesmo de outros governos. Aqui vocês deram um salto, e é interessante quando a gente vai comparando com, né, outros projetos no mesmo modal. Eu fiquei pensando sobre como a estrutura de garantias em São Paulo foi feita também, né, para o sistema de trilhos, e ela se usa de uma vinculação de contas, né, enfim, se usa também da estrutura de bilhetagem, enfim, e tem toda uma particularidade, mas que é diferente dessa daqui, enfim, possivelmente igualmente segura, ou enfim, aqui vocês estão inovando até para trazer ainda mais segurança. Achei muito, muito bacana. O sistema de garantias, ele é um pouco o que você falou, é a realidade projeto a projeto e a realidade de cada estado, né? O grande desafio é você conseguir oferecer recebíveis líquidos para o parceiro privado, que é o que lhe dá previsibilidade para fazer o investimento. Esse mecanismo concebido para cá e para esse tipo de projeto,
ele tem uma lógica assim, de ele para um estado que tem, uma região que tem as restrições fiscais que o Nordeste tem, ele capta essa questão assim, de oferecer uma garantia, uma segurança baseada no mecanismo de pagamento, em vez de você, por exemplo, esterilizar recursos líquidos do Estado no fundo garantidor que fica parado por um determinado período de tempo, que é um problema para a estruturação de qualquer fundo garantidor em estados que têm mais restrições de recursos, como é o nosso caso, comparativamente, por exemplo, a São Paulo. E, além disso, além de se basear basicamente numa garantia de fluxo sem esterilizar recursos, dando liquidez para o parceiro privado na segurança dos recebíveis, ele também não está aumentando a despesa do Estado, ele está se aproveitando de uma despesa que já existe, como você falou. Então, no fundo, você está chegando, na hora que você vai discutir, por exemplo, com um órgão fazendário, que todo mundo tem essa discussão, quando vai estruturar a garantia, você faz a seguinte discussão: é uma despesa que você já tem, eu só quero garantir previsibilidade e não vou pegar um recurso e deixar ele parado num determinado canto no momento de tanta restrição. Então é isso, assim, garantir um pouco as condições institucionais de cada Estado e as características do projeto. E agregando a isso, pessoal, até um ponto que eu ia justamente introduzir aqui para a nossa reflexão, é sobre a mutabilidade desse contrato. Como é complexo, né, e vocês fazem isso com maestria, planejar algo por 35 anos, e talvez a necessidade seja agregar pontos de flexibilidade justamente para que o contrato permaneça sustentável a despeito das mudanças que a sociedade vai nos trazer de fato, né? A gente vinha comentando, eu e o Sandes, Bruto, sobre o fato de o aeroporto de Fernando de Noronha ter sido primeiro concedido por 10 anos. E isso trouxe, com certeza, várias limitações inclusive do ponto de vista de investimentos, né? Porque o investidor ele precisa ter a segurança do retorno e da possibilidade de exploração por um tempo compatível. E aqui a gente está falando de investimentos altíssimos e excelentes, e que são necessários, né, para transformar mesmo a realidade da região metropolitana. Me contem um pouquinho sobre esse desafio para a gente ir caminhando aqui para a conclusão da nossa entrevista. Isadora, até antes de comentar sobre esse ponto, eu acho que relacionado a alinhamento de incentivos, né, o contrato nessa modelagem ela levou em consideração que você tem um período aí de 48 meses para a realização dos investimentos, né, e naturalmente cada um dos investimentos ali nos terminais ou nas estações de BRTs, ele tem um fator, né, e é a realização daquele investimento que faz com que a contraprestação vá crescendo ao longo do tempo, exatamente para ter esse alinhamento direto aí de incentivos e mecanismos de impulsionamento para que o privado, de fato, cumpra a sua parte e o poder concedente possa remunerá-lo adequadamente. Da mesma forma também, né, que todos os indicadores de desempenho compõem a sistemática do mecanismo de pagamento, e uma vez que haja um déficit do ponto de vista de qualidade de atendimento de algum indicador, vai haver um reflexo imediato na contraprestação. Então, esses mecanismos, né, acho que assim, já bem referendados, eles de fato promovem alinhamento de incentivos, né, e não ficam na sistemática convencional dos contratos administrativos. Você está instaurando sanções, enfim, inadimplências, apurando processos administrativos que se tornam uma grande novela. Sobre a questão da mutabilidade, eu acho que tem um ponto que ele é bem prático, e aí depois passar para Bruto aqui também, é que foi que a gente enfrentou esse desafio aqui na interlocução, inclusive dentro de diversas áreas do governo que participaram dessa estruturação. Bom, quem garante que a gente vai ter 26 terminais integrados daqui a 20 anos, né, com tudo que está acontecendo na mobilidade, carros elétricos, carros automáticos, enfim, ônibus existe, não existe, a maneira como existe, metrô, enfim, todas essas discussões. A gente tentou de todas as formas buscar na modelagem a possibilidade de a gente adicionar ou retirar terminais ao longo da estruturação. Então, se de repente eu tenho um terminal integrado e esse terminal integrado perdeu a razão dele existir para o sistema de transporte, há uma possibilidade de a gente fazer uma adequação, lógico, por meio de um reequilíbrio, mas isso já está previsto no contrato, de ser enfrentado. Enfim, tem uma regra clara da forma como isso vai ser feita, para trazer previsibilidade para o privado e trazer conforto a quem estiver aqui, que certamente, enfim, não serei eu, nem Bruto, essa é uma dificuldade por si só. Meninos. Quem vai gerir pelo poder concedente também. Essa é uma coisa que eu acho que é super relevante, né? Assim, toda vez que você está estudando contratos a longo prazo, você tem que pensar como é que estrutura o poder concedente também para enfrentar isso ao longo dessa jornada de execução contratual. A gente não pode perder isso de vista, senão você faz grandes modelagens, grandes estruturações e esquece da parte mais significativa, que é a execução. Então a gente pensou um pouco sobre isso. Estações de BRTs, a gente tem corredor aqui ainda que tem uma possibilidade de receber uma nova estação de BRT. Então a gente deixou uma condição prevista no contrato
de como essa nova estação pode entrar e participar do contrato. Preferimos não arriscar de já trazer para a precificação e estabelecer um prazo de quando essa estação ficaria pronta e quando passaria a responsabilidade para o privado, porque, enfim, a gente já viu que esses riscos de interface acabam, às vezes, gerando mais transtornos para o contrato. Então, a gente preferiu deixar fora e ter uma condição clara na hora que o poder concedente, e essa é uma parte de obra pública, inclusive, na hora que o poder concedente concluir, terminar a obra pública, inaugurar a nova estação, a gente tem uma condição muito clara, definida no contrato, de como ele pode passar a ter essa obrigação para o concessionário, para manter, enfim, para fazer um enxoval de TI e tudo mais que é previsto hoje como resultado. Bruno. Esse tema que você levantou, Isadora, acho que é um dos temas de fronteira hoje no assunto concessão. Todo mundo sabe que não vai saber predizer o futuro e que por mais bem estruturado e cuidadoso que seja um projeto, que vai haver fatores não previstos ou até previsíveis, mas que você não sabe exatamente a dimensão, quando é que acontece e tal, que vão aparecer sobre o contrato. E aí você prevê as regras no contrato. Nós procuramos estabelecer, como o Santos falou aqui, todas as regras de boas práticas de concessões para assegurar essa possibilidade de mutabilidade, mas é um desafio regulatório na execução do contrato, dado que há um temor, em geral, dos gestores na administração pública sempre de partir daquele paradigma, né? De que é complicado mudar um contrato porque você estaria mudando as condições que foram licitadas na origem, que faz parte do nosso paradigma tradicional de direito administrativo. Então, esse é um paradigma que precisa ser vencido. Mas, do ponto de vista das boas práticas, se procurou adotar toda essa previsibilidade de ser um contrato mutável ao longo do tempo, e ele tem características estruturais que também mitigam o risco dessa potencial mutabilidade. A primeira característica estrutural, a gente mencionou aqui, o fato de ser desverticalizado da operação do sistema de ônibus. Então, é uma concessão da gestão da infraestrutura que não está misturado com a operação que em si é mais dinâmica e é mais mutável do que a infraestrutura em si. Então, essa é uma característica estrutural importante. O segundo, é um projeto muito pé no chão. A gente, o Santos falou aqui, ninguém colocou aqui nada greenfield, então, basicamente, está se concedendo a infraestrutura hoje instalada, com a possibilidade até de se absorver novos terminais ou novas estações que sejam construídas ao longo do tempo, mas assim é basicamente um projeto brownfield de melhoria daquilo que está aí e muito pé no chão. Segundo, muito intensivo em OPEX, tem um CAPEX concentrado nos primeiros anos, mas muito intensivo em OPEX. Isso quer dizer que você não está tratando de um volume imenso de investimento para construir uma nova infraestrutura que ao longo do tempo pode ficar ociosa, assim, não existe, a nosso ver, esse risco nesse projeto. Então, assim, essas são características estruturais que, a nosso ver, minimizam o risco. E existe uma indagação que todo mundo faz nesse projeto, olhando mais para a infraestrutura, que é o seguinte: poxa, mas nós não vamos migrar para um modelo de integração temporal ao longo do tempo, e esses terminais vão perder um pouco esse papel de integração? Muito provavelmente sim. Inclusive, nós estamos passando por um processo já de transformar essas integrações físicas nos terminais aqui em integrações temporais, e que os terminais passam a ser abertos. Mas isso até, a nosso ver, aumenta a potencialidade desses terminais. Eles deixam de ser terminais fechados, que a integração física é feita no terminal, mas passam a ser terminais abertos, que a integração é feita via o cartão, mas que qualquer pessoa pode entrar no terminal e usufruir dos serviços prestados nesses terminais. E o papel deles de hub, ao nosso ver, é quase impossível de ser modificado num período curto de tempo, porque aí é a vantagem de você ter um planejamento estruturado, de fato, aqui da região metropolitana. Os terminais, além do papel de integração, eles têm um papel de hub, que é essencial em qualquer rede que é planejada de forma tronca alimentadora, para você ter uma racionalidade no custeio e no financiamento do serviço de transporte público. Então, esse papel de hub, ainda que os terminais se transformem em terminais abertos e integrados temporalmente, eles vão continuar tendo como centralidade e talvez até a potencialidade dele para servir além dos usuários que vão se integrar fisicamente nos terminais aumentem ao longo do tempo. Perfeito. Secretários, não posso deixar de fazer uma ultiminha pergunta, uma última, sobre aqui para vocês poderem deixar uma mensagem assim final super positiva, que na minha visão já foi muito, muito, muito interessante a entrevista, mas sobre o potencial de requalificação, né, e propagação de efeitos positivos, e inclusive atrelado aí a possibilidade de exploração de receitas acessórias a partir dessa concessão bacana, com uma intervenção que, do ponto de vista urbano, né, e urbanístico, tem todo sentido de ser
e, de fato, tem aí esse potencial de requalificar as cidades e os entornos. Contem para a gente, até se vocês puderem, falar um pouquinho sobre o Land Value Capture, né, a captura do valor aí da terra a partir das intervenções que o Estado faz. A gente enfrentou muito essa discussão, inclusive, se deveria, por exemplo, né, a gente olhou inicialmente o projeto do município de São Paulo, quando ele nasceu com aquela lógica do PIL, né, do projeto de intervenção urbanística, tinha um raio de 600 metros e tal. Sim. A gente olhou muito essa experiência inicial de modelagem, acho que o projeto depois avançou sem o PIL, né, mas a gente olhou muito e discutiu muito se a gente deveria incluir, não deveria incluir, se a gente iria considerar a modelagem econômico-financeira a captura desse valor. Decidimos não fazê-lo, mas temos compreensão que, de fato, isso vai ser uma externalidade do projeto. O projeto vai ter essa capacidade, eu acho que os terminais, eles têm tudo para serem grandes centros de convivência e não não grandes paradas de ônibus ou de embarque e desembarque. Eles têm tudo para serem centros de convivência. Com o estudo dos empreendimentos associados já sinalizou isso, a partir do momento em que consegui identificar claramente, olha, esse terminal aqui tem uma vocação para ter um empreendimento educacional, ele está aqui numa área que tem vocação, né, socioeconômica para isso. A maior dificuldade das pessoas hoje, né, é sair de um ponto A e chegar num ponto B no menor espaço de tempo, então tem toda a vocação para poder ter um projeto como esse. Então a gente imagina, Isadora, que de fato a gente vai ter uma grande contribuição do ponto de vista urbanístico, né, para os municípios, e a gente torce muito para que isso aconteça, ainda que a gente tenha deixado, do ponto de vista regulatório, né, Marcelo, de forma muito suave, muito aberta, para que o privado vá, ao longo do tempo, com os cenários acontecendo, o tempo passando, as condições e as estruturas econômicas melhorando também, ele vai empreendendo e vai gerando esses ganhos. Esse projeto foi concebido se imaginando de explorar ao máximo esse potencial de desenvolvimento orientado pelo transporte, de olhar o transporte público com suas externalidades de como ele pode melhor conviver com os ambientes densos pelo qual ele perpassa, né? Então, desde o início, isso foi concebido no projeto, foram identificados esses potenciais. O nosso sistema aqui é planejado para que esses terminais estejam em locais, de fato, de centralidade para funcionar realmente como sistema tronco-alimentador. Então, ele tem uma densidade urbana em boa parte desses terminais. Esses potenciais foram identificados e nós tivemos que tomar uma decisão aqui regulatória, que foi essa que Santos falou, né? Até que ponto você transformaria essa concessão quase que numa concessão urbanística mesmo, em que o empreendimento associado seria o objeto, ou a gente focaria, de fato, assim, como objeto principal o serviço de transporte, a gestão do terminal, e o desenvolvimento orientado pelo transporte fosse um potencial que você estaria incentivando o empreendedor a se articular para projetar o futuro a partir desse potencial. Nós optamos pela segunda opção, primeiro para garantir a conquista do primeiro objetivo, que é uma melhoria da prestação de serviço de transporte público, mas, ao mesmo tempo, pela ciência de que dificilmente nós conseguiríamos, envolvendo aí 26 terminais e 40 estações, montar uma modelagem que fosse determinística quanto ao futuro e ao potencial de futuro desses terminais e mesmo dessas estações. Então, prever que o privado poderia aprofundar esses estudos e auferir os ganhos, sendo o poder público sócio desses ganhos, desses projetos associados, foi a opção que nós entendemos que era melhor e também a melhor forma de lidar com os riscos de interface aqui envolvidos com o fato de você estar perpassando por vários municípios ao longo desses 30 anos de contrato. Muito bom! Olha, meus caros, sempre que a gente senta para conversar, eu e vocês, dá vontade de ficar horas conversando, né? A gente já, no nosso último encontro, ficou quase 3 horas, acabou o tempo do Zoom, acabou o tempo do Teams, acabou... E a gente queria continuar conversando, até estendemos as conversas por mensagens. E aqui não poderia ser diferente, eu queria fazer milhões de perguntas e eu queria, na verdade mesmo, agradecer demais pela presença de vocês, por sempre, assim, serem absolutamente transparentes, abertos, e fazer com que a gente sinta mesmo bem-vindo, sabe, de conversar sobre o programa que vocês estão estruturando. Eu estou muito, muito honrada com esse episódio e eu queria realmente agradecer e parabenizar por esse projeto, e eu sei todos os demais que vocês estão estruturando com muito zelo, com muito afinco, com muito suor. Parabéns, gente, sensacional. Obrigada. Isadora, a gente que agradece, como o Santos falou, nós éramos fãs do seu programa antes mesmo de conhecer você. Depois que a gente
pôde conhecer e conversar aí sobre assuntos tão interessantes, ficamos ainda mais fãs. E aí você poder participar de um programa que você admira, que abriu um canal que faltava na sociedade brasileira para um tema que hoje é um tema de fronteira, né, tão importante em várias áreas do serviço público. Para a gente, de fato, é uma honra muito grande. A gente espera ter contribuído e continuaremos acompanhando, com certeza, os seus episódios e parabenizando aí o belo trabalho que você e sua equipe fazem. Um prazer enorme. Não posso deixar aqui, Isadora, de aproveitar a audiência do Infracast para reforçar o www.parcerias.pe.gov.br. Esse é o endereço do programa, do PPPE, né, o Programa de Parceria Estratégica aqui de Pernambuco, e onde tem um conjunto de informações sobre, enfim, tanto o projeto dos terminais que a gente, né, explorou e falou bastante aqui no episódio de hoje, mas como também sobre toda a carteira do programa, audiências públicas já realizadas, projetos que vão entrar em licitação, audiências públicas estão sendo abertas. Então tem aí uma carteira bem... Eu digo que a gente, quando trabalha com concessões e parcerias, é muito legal, né? Porque a gente está falando sobre terminais agora, logo mais tem uma reunião que vem na sequência, a gente está falando sobre parques urbanos, daqui a pouco a gente vira a chave e está falando sobre rodovias, no dia seguinte a gente está comentando sobre energia, né, como melhorar a gestão até loteria contas. Agora a gente está comentando sobre loterias, então, enfim, olha, é uma delícia. E o seu programa tem a capacidade, inclusive, de passear por todos esses temas, sempre com muita qualidade, com muito conteúdo e, sobretudo, com muita delicadeza. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Ai, gente, eu é que agradeço. E vocês voltam em breve, hein? Tomara presencialmente para poder contar de todos os demais projetos. Parabéns! E vocês, que são nossos ouvintes, não deixem de pegar essa dica do Sandes e, por favor, acompanhem esse projeto e esse programa lindo que essa dupla dinâmica está aqui estruturando, sempre vendo assim e acompanhando as melhores práticas e aplicando isso no dia a dia. Pessoal, muito obrigada. Foi sensacional. Obrigado. Um abraço.